Muito bem a matéria de hoje, porque nós vamos falar, pessoal, sobre códigos de status de respostas HTTP. Professor, o que é isso? Para vocês entenderem, quantas vezes, tenta imaginar quantas vezes vocês foram acessar uma página da web e de repente apareceu, em vez de aparecer a página da web, de repente apareceu uma mensagem de erro em vez de aparecer aquela página da web. Por exemplo, aqui, ó, fui acessar uma página da web, em vez de aparecer a página da web que eu queria acessar, apareceu bem assim, essa tela, ó, 400, bad request. Request reader or cuckoo too large. O que ele está querendo me dizer aqui? Que deu algum erro quando eu fui tentar acessar a página da web. Só que não só deu um erro, como ele me mostrou um código indicando que erro foi esse. E é isso que a gente vai discutir nessa aula. Códigos de status de respostas HTTP, especificamente códigos de status de erro, porque existem vários tipos de códigos de status de respostas HTTP, não tem só os de erro, mas os que a gente vai abordar nessa aula é justamente esses códigos de erro que muito aparecem quando, por exemplo, estamos acessando uma página da web e aparece lá uma mensagem de erro e um código. Vem comigo para entender assim. Existem os chamados erro de cliente. Professor, o que é erro de cliente? É aquele erro que não é do servidor, porque quando a gente fala, por exemplo, na internet, a internet é uma rede cliente-servidor. Nós temos o nosso computador da nossa casa, é um computador cliente, que faz requisições para acessar serviços, recursos em servidores. E o computador servidor é aquele que recebe as requisições do cliente e atende ou não. Então, quando a gente fala que existem códigos que indicam que o erro é de cliente, esses códigos começam com 4. 4, observa a classe, então 4 do código de status destina-se a casos em que o cliente parece ter errado, certo? Então, se o código, como foi o meu caso, meu exemplo, começou com 4. Então, quer dizer, esse é a ideia de que é um erro de cliente. Vamos ver que ideia nós temos. Então, como a gente sabe, pessoal, o cliente é o computador que requisita acessar algo lá no servidor. O servidor recebe essa requisição e ele tem que dar uma resposta. Só que às vezes ele dá uma resposta, às vezes ele não dá uma resposta, às vezes em uma mensagem de erro, que é o que a gente vai discutir. Se for erro 400, como a gente acabou de ver ali, esse é um erro de solicitação inválida. Observa comigo, a solicitação não pôde ser entendida pelo servidor devido à sintaxe incorreta. O cliente não deve repetir o pedido sem modificações. Quer dizer, na digitação lá do endereço da página da web que eu queria acessar, eu errei na sintaxe. Então eu não posso novamente repetir esse pedido da mesma forma, porque eu vou obter a mesma mensagem de erro. Então eu tenho que repetir o pedido fazendo alguma modificação para que então ele entenda. Então é uma solicitação inválida o erro 400, certo? Perfeito. O que é o erro 401? Aqui interessante, porque no erro 401... quando a gente vai fazer uma tradução mais literal, a gente entende como não autorizado, mas eu diria mais, que o erro 401 é um erro não autenticado e por isso não autorizado. Significa o seguinte, também é um erro de cliente, que a solicitação requer autenticação do usuário. O cliente deve se autenticar para obter a resposta solicitada. Por isso que eu disse, é não autenticado e por isso não autorizado. Então, o erro 401 é um erro que o cliente não está autenticado. E por não estar autenticado, ele acaba não tendo autorização para acessar aquele recurso, certo? Então, 401, não autenticado e por isso não autorizado, requer uma autenticação. Bem, quando eu enxergo o erro 402, esse significa pagamento necessário e é para uso em sistemas digitais de pagamento, certo? Não é muito comum, até porque ainda não é de uso prático. O 403, aí sim, bem importante, acesso proibido. Observa, 403 é um acesso proibido. O servidor entendeu a solicitação, mas está recusando a atendê-la. A identidade do cliente é conhecida, mas ele não tem direito de acesso ao conteúdo, não tem autorização. Observa que interessante, quando a gente fala do erro 403, quer dizer que o servidor acabou entendendo a solicitação daquele cliente. Entendeu a solicitação, mas está se recusando a atender, porque está dizendo que para esse cliente aqui, o acesso a essa informação, então, a esse documento, a esse recurso, é
proibido. Então, 403, acesso proibido. Repetindo, a identidade do cliente aqui é conhecida, mas ele não tem permissão, não tem direito de acesso ao conteúdo, ele não tem autorização para acessar aquele conteúdo. Bem, o que é o erro 404? Talvez o erro mais comum, mais clássico dos usuários comuns enxergarem aí, quando acessam principalmente páginas da web, porque esse é o erro de não encontrado. O servidor não pôde encontrar o recurso solicitado. Por exemplo, não encontrou a página da web que foi solicitada. O usuário digitou o endereço de uma página da web e simplesmente o servidor não encontrou aquele recurso, não encontrou aquela página da web, então dá o erro 404. Pois bem, pessoal, nós temos agora que investigar um pouquinho alguns dos erros no servidor. E os erros no servidor não começam com 4, começam com 5. Observa, os códigos de status de resposta que começam com o dígito 5 indicam os casos em que o servidor está ciente de que errou ou é incapaz de executar a solicitação. Porque nos erros 4, de começo 4, é um erro cliente. Erro servidor começa com 5. Por exemplo, 500. É um erro interno do servidor. O servidor encontrou uma condição inesperada e isso impediu ele de atender aquela solicitação. Então, é um erro interno do servidor. O erro 501, não implementado. Esse é bem interessante, ó. O método da requisição não é suportado pelo servidor e não pode ser manipulado. Quer dizer, aquele método que eu estou tentando usar para acessar não está implementado naquele servidor. Então, o método dessa requisição não é suportado pelo servidor e aí ele devolve esse erro 501. O erro 502 é um erro de gateway inválido. Professor, o que é um gateway? Gateway é uma porta de ligação com uma rede externa. Por exemplo, eu tenho 3, 4 computadores na minha empresa e tenho um computador que funciona como um servidor proxy, que faz a intermediação das conexões da rede interna com a internet. E aí ele funciona como o gateway da minha rede, quer dizer, ele é a porta de ligação da minha rede interna com a rede externa. Ou o gateway pode ser, de repente, o modem ou o modem roteador que tu tem na tua casa, pode ser o gateway que está fazendo a porta de ligação da tua rede interna com a rede externa na internet, certo? Então, esse erro 502 é gateway inválido. Observa, o servidor, enquanto atua como gateway ou proxy, recebeu uma resposta inválida do servidor acessado ao tentar atender a solicitação. Como ele está fazendo a função ou de proxy, que é um servidor intermediário, ou ainda o próprio gateway, que é a porta de ligação, então o que acontece? Ele devolve esse erro 502 quando ele identifica gateway inválido. Pois bem, mas quando a gente fala sobre esses erros, ainda tem o erro 503, que é de serviço indisponível. Então, no momento, o servidor não consegue lidar com aquela solicitação devido ou a uma sobrecarga ou uma manutenção temporária no servidor. E aí, ele devolve o erro 503. Isso não quer dizer que ele não possa, daqui a uns minutos, já voltar à normalidade e ficar disponível novamente. Então, esse costuma ser um erro bem temporário, certo? É um erro 503, serviço indisponível. O serviço que tu quer acessar naquele servidor está temporariamente indisponível, ou por sobrecarga, ou por manutenção do servidor, e logo, por isso é temporário, talvez volte a funcionar se eu tentar um pouquinho logo depois. O erro 504, pessoal, é parecido quando a gente falou em gateway com o erro 502, mas tem uma diferença. Aqui é um erro de time out, quer dizer, de tempo limite, certo? É tempo limite para o gateway. Essa resposta de erro é dada quando o servidor está atuando como um gateway e não obtém uma resposta a tempo. Quer dizer, não obtém uma resposta dentro de um tempo limite definido. Aí ele dá o erro 504. Perfeito. Temos também o erro 505, que é... esse erro tem a ver muito, pessoal, com versão do HTTP. O servidor não suporta ou se recusa a suportar, porque isso pode acontecer também, a versão do protocolo HTTP que foi usada na mensagem de solicitação. Então, quando eu tenho um erro 505... é um erro de versão do HTTP. Repetindo, o servidor não suporta ou, inclusive, pode se recusar a suportar a versão do protocolo HTTP que acabou sendo utilizada na mensagem de solicitação de acesso.
Bem, isso é bem importante também, claro, senão eu não traria aqui, para as questões de provas de concurso. Vamos ver isso aplicado em questão. Acompanhe essa questão do CETRED. O servidor da Prefeitura de Acaraú, navegando na internet, depara-se com uma mensagem erro HTTP 404. O que indica essa mensagem? 404, vamos só lembrar um pouquinho o erro 404, vou voltar aqui os slides para vocês lembrarem. Erro 404, eu ainda disse assim, esse é bem típico, usuário seguido encontra. O que significa? Ó, não encontrado, o servidor não pôde encontrar o recurso, quer dizer, não encontrou aquela página da web, aquele documento que eu quero acessar. Então agora que a gente já sabe disso, vamos voltar lá na questão, observa comigo. Letra A. Um problema de segurança no navegador do servidor da Prefeitura de Acaraú. Não. Letra B, falta de recursos de processamento no servidor. Não. Letra C, um problema de endereçamento DHCP. DHCP é o protocolo de configuração dinâmica que atribui endereços de IPs dinâmicos e automáticos aos computadores de uma rede. Não é isso o erro 404. Letra D, um problema na resolução de nomes DNS. DNS é o sistema de nome de domínios que converte URLs com nomes de domínios em IP para se localizar onde está um recurso. Não é esse o indicativo do erro 404. Letra E, que a página solicitada não foi encontrada pelo servidor. Perfeito e simples assim. O erro 404 é justamente o erro que indica que a página solicitada não foi encontrada pelo servidor. Quer dizer, não encontrou aquele recurso, não encontrou aquele documento, não encontrou aquela página, e aí vem o erro 404. Então, letra E de Equador, gabarito e resposta da questão.